Todo joelho, diga. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Aplauda o Senhor, amém? Tu és o Senhor. Glória a Deus. Ah, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti. Aleluia, podem se assentar. Amém. Feliz Dia dos Pais, para quem é pai. Marcelinho, tá no forno, hein? Glória a Deus. Ai, perdão, filho. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, no fim, deu certo? Certinho? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com você nessa noite, é uma minissérie que nós vamos começar, mas a estrutura dessa série, embora eu quero deixar, como que eu posso dizer? Espírito Santo, me dá a palavra certinha, assim, ó. Rapaz, cadê o pastor Lucas? Ele é psicólogo, ele deve saber o que eu estou pensando. Sabe quando você não quer deixar uma coisa tradicional ou pesada, alguma coisa assim? Embora o assunto é muito importante, o assunto é muito sério, mas você quer deixar, enfim, é isso aí, não é? O bom de ter mulher por perto é que elas entendem até aquilo que você não fala, não é? Ô, Lari, você que está grávida, faz um favor para mim, filha. Desliga esses dois de cima aqui, ó, só para dar para enxergar melhor. Eu gostaria de falar um pouquinho, queridos, nessa série, sobre teias das nossas crenças. Qual é a tua crença e por que você acredita no que você acredita? Qual é a base ou o fundamento da tua crença? E por que isso daí é importante? Isso é muito importante, queridos, porque baseado naquilo que nós acreditamos, a nossa ação, a nossa reação, ela vai ser guiada pelos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos eles vão passar pela teia das crenças. E por que eu quero usar essa referência de teia? Porque eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de passar em algum lugar e de repente você vai até volta assim, você não viu, mas você só sentiu aqui assim, ó. Cara, que coisa desagradável, não é assim? Eu não sei quantos já tiveram o privilégio como eu de pegar uma em cheio assim, ó. Cara, que coisa horrível. É horrível. Mas as nossas crenças, queridos, elas são como uma teia, porque ela não é uma crença que vai definir tudo. Assim como uma teia, ela tem várias linhas. Nós
cremos ou descremos, agimos ou reagimos através daquilo que cremos, através daquilo que acreditamos. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre as teias da nossa crença, e aqui eu quis colocar, não dá para ver muito bem aí, mas se você enxergar mundo espiritual, você vai conseguir enxergar isso aí também. Nossa, não deu nem meia hora. Nem meia, Marcelo. Piadinha. Enfim. Cadê os adolescentes aqui? Nossa. Obrigado, Marcelo. Ok. Preciso fazer isso no meio dos twins, né? Fazer aqui. Não vira. Ok. Então, o que eu queria? Eu queria abrir o seguinte, queridos. O mundo está em perigo. Ok? Não é um quadro meio apocalíptico, né? Aquilo que você vê. Mas por quê? Porque as pessoas estão doentes, sozinhas, correndo riscos e se ferindo neles, perdendo suas famílias, indo à pobreza, perdendo saúde, e elas estão achando que é um acidente. Pastor, que? Mas acidente não acontece. Acontece, acidentes acontecem. Mas uma vez o Silvio Santos fez uma declaração que me chamou muita atenção. Silvio Santos disse o seguinte: se me deixassem no meio da Amazônia, pelado, sozinho, em 10 anos, eu reconstruiria toda a minha fortuna de novo. Em outras palavras, você sabe o que ele estava querendo dizer? Ele não estava sendo arrogante ou prepotente, não, ele estava falando assim: eu sei o caminho das pedras. Se você se casou uma vez, e por alguma razão não deu certo, mas do seu ponto de vista, você não alterou nada na sua vida, e você se casa novamente e não deu certo, e se você não muda nada, primeiro é uma coisa, né? Segundo, depois você já começa a falar, mas terceiro, pelo menos a responsabilidade de escolher mal você tem que ter. Pelo menos, né? A responsabilidade de escolher mal. Mas o que eu quero dizer? Por que não deu certo? Da mesma maneira, por que deu certo? Eu tenho falado já algumas vezes que não é toda lição que a vida ensina que nós temos que aprender. Tem gente declarando que casamento é ruim, por quê? Por causa de uma frustração. Pastor, mas não é? Não, é desafiador, mas não quer dizer que é ruim. Aliás, é muito desafiador. Quem é casado aqui, só para eu saber aqui? Ok, quem aqui que é casado que fala assim, pastor, é desafiador mesmo? Levanta a mão. Ok. Só para saber se eu estou falando com o público certo aqui também. Né? Amém? Mas a questão é, queridos, acidentes podem até acontecer, mas se você ficar atravessando a rua todo dia, com o olho fechado e sendo atropelado todo dia, não é acidente. Percebe? Então, as nossas crenças, elas vão ter base para tudo. Por que as pessoas estão doentes sozinhas? Hoje, eu e você, nós não podemos declarar nada que as pessoas... Eu uso muito a questão de casamento, porque casamento é a pessoa que nós mais amamos e que está mais próxima de nós, e mesmo nós amando, todos os dias nos ferimos. E aí você fala, como que eu posso amar uma pessoa e mesmo assim todo dia ter atrito com essa pessoa? Como que é possível? Aí eu vou te falar o seguinte, é porque é assim. Ah, mas é porque não me contaram. Segundo a Cinderela, ela estava vivendo uma vida opressiva na casa da madrasta, que no meu caso é minha mãe que manda eu lavar, passar e cozinhar, e eu achei que quando eu casasse eu ia ser feliz para sempre, e aquilo ia virar um passado. Mas a realidade da vida vem e mostra que, não, aquilo ali faz parte da vida, é todo dia agora que você tem que lavar e passar e cozinhar, e aliás, você não vai ajudar mais, agora você é responsável por aquilo. Piorou a vida. Aí você fala, não está dando certo. Por quê? Não é que não está dando certo, é porque as crenças que foram injetadas em nós
nos projetaram para dar errado. Papai, antes de morrer, eu falo que assim, as maiores heranças que ele me deixou foi alguns toques, algumas revelações simples, foram extremamente poderosas para mim na aplicação. Ele falava assim: Renê, presta atenção, se você pegar um copo desse daqui, comprou o copinho, ele não vem com manual. Uma vassoura não vem com manual. Por quê? Porque é um produto ordinário, é um produto óbvio, é um produto simples. Mas todo produto bem elaborado, se o criador do produto, ele é um cara consciente, ele vai fazer um manual para mostrar como que aquilo funciona. E se você não fizer dessa maneira, não vai dar certo. E ele falou assim para mim: você é um produto bom. Eu sei que para alguém pode ser até difícil agora, mas eu queria te falar uma coisa. Você é um produto bom. E eu quero te desafiar, eu queria pedir um favor para você, com muita humildade mesmo. Você alcança a sua cabeça com a sua mão? Você pode pôr a mão na sua cabeça? Eu queria que você fizesse uma declaração sobre você. Diga para você: você é um produto bom. Você é um produto bom, querido. E como um produto bom, o Criador, ele traz um manual também, falando como que você deve agir ou reagir, fazer, não fazer, o que você pode mexer, o que você não pode, o que você pode assistir, o que você não pode, o que você pode meter o nariz, o que você não pode. Mas tudo isso são crenças que nós temos. Baseado nas nossas crenças, a gente é capaz de fazer coisas incríveis, para o lado bom e para o lado ruim. Coisas incríveis para o lado bom e para o lado ruim. Porque se você crê que, cara, não vai dar certo. Se você crê, aqui eu não estou falando mensagem de prosperidade, tal coisinha, não, eu estou falando que é o seguinte, a questão é, bota em xeque as crenças. De que maneira? Foi Deus que disse. Porque se o criador do produto falou, não vai dar certo, eu vou te falar uma coisa, não vai dar certo. Mas depende, é baseado em que nós falamos que não vai dar certo? Ah, pastor, ora para aquela mulher lá terminar com o marido, para eu ficar com ele. Não vai dar certo, vou nem orar. Por quê? Porque o manual já diz que não vai dar certo, não é assim que funciona. Faz sentido? Quando Deus fala não vai dar certo, esquece, não vai dar certo. A questão é, o que você crê? Foi Deus que falou? Ou foi papai, mamãe que falou? Ou foi o professor que falou? Eu vou te falar uma coisa, tem pessoas que amam muito a gente, e são muito bem intencionadas, mas as declarações delas não passaram pelo crivo do que Deus disse. Elas não são uma pessoa por causa disso, elas querem o seu bem, mas elas não querem que você se fira como ela se feriu, que você se machuque como ela se machucou. Então, baseado nessas crenças, elas vão falar as coisas, mas pode ser que por algum momento funcionou, mas chega uma hora que você tem que confrontar as tuas crenças. Você acha que você tem um problema? Olha a situação desse cara, gente. Esse daí está com um problema sério. Aliás, você sabe por que a pessoa faz isso? Porque lá dentro tem um grito tão grande de socorro,
Ele não sabe para quem recorrer, que ele aumenta o som para não ouvir esse grito que atormenta ele. Nossas crenças têm sido responsáveis, nós as deixamos entrar. Quem deixa entrar a crença é você e eu. E agora elas têm determinado nosso futuro. E para mudarmos isto, contaremos com, tem aí não? Spider crentes! Amém? Eu queria falar desse negócio de Spider crente, sabe por quê? Porque tem um monte de coisa que às vezes, crenças que nós, teias que nós lançamos e que nós nos apoiamos, mas ela não vai ter consistência. Faz sentido? Amém? Então, por exemplo, você vai aprendendo tem algumas coisas que são curiosas. Por exemplo, quem aqui sabia? Eu não sabia, tá? Eu sou humilde mesmo para falar isso daqui. Eu só aprendi porque eu fui pesquisar para curiosidade. Quem aqui sabia que aranha não é um inseto? Você sabia que aranha não é um inseto? Ó, tem um que não sabia. 2, 3, 4. Aranha é um aracnídeo. Eu não sabia, eu achei que aranha fosse um inseto. Para mim é um bicho, né? Que você vai lá e... né? Para mim era um inseto. Né? Mas não, o inseto tem 6 patas e aranha, os aracnídeos têm 8. Eu nem sabia que o número de patas definia o cidadão. Né? Mas tem uma coisa, queridos, a importância de você saber é porque, eu não sei quanto a você, eu sempre acreditei que a aranha fosse um inseto. E essa crença se sustentou bastante tempo, mas depois chega a informação e agora ela não sustenta mais. São crenças que nós temos que são baseadas naquilo que nós achamos, ou interpretamos, ou nos ensinaram. Está comigo aqui? Amém? Passa para mim, filho, por favor. Então, aqui, ó, o Albert Bandura, que eu queria dizer. Esse cara, ele era um psicólogo, ele morreu em 2021, mas ele criou a teoria da aprendizagem social. Depois dessa teoria da aprendizagem social, ela ganhou um outro nome, né? Mas o passo a passo da crença é a experiência que a pessoa tem, gera uma interpretação, e baseado nessa interpretação, ela começa a formar a crença. Olha, isso aqui é assim. E por causa dessa crença, isso gera expectativas, comportamento e uma nova experiência. Nós temos, de uma maneira muito social e popular, alguns ditados, como por exemplo, gato escaldado tem medo de água fria, gato escaldado tem medo até de água fria. Quer dizer, se o cara chegou com água fervendo e jogou no gato, quando o gato vê água, alguém joga assim, ele vai fazer associação, ele tem medo. E olha o tanto de crenças que a gente começa a colocar e não se sustenta. Amém? Passa aí para mim, por favor. Nem toda teia que construímos merece nossa confiança. Tem um versículo em Jó 8,14 que fala: a sua confiança será como a teia da aranha, não se sustenta. Agora é interessante a gente saber que a teia também, ela tem alguns nossa, está me fugindo um monte de palavra aqui hoje. Traz um Venvance para mim aí, por favor. As teias, elas têm várias cordas, e cada corda tem a sua utilidade. Por exemplo, a aranha, ela cria as suas teias. E existe partes da teia que é para colocar os ovos. E ela é feita em cone. Existem partes da teia que elas são pegajosas. Para mim, toda a teia era pegajosa. Mas não.
A que é pegajosa, ela tem o propósito de caça. E por que eu quis associar a teia às crenças? Eu quis associar a teia às crenças, porque hoje, esse negócio de você não poder falar nada e as pessoas se ferirem, cara, se eu elogio na rede social o hambúrguer que minha esposa fez ontem para mim, e meu amigo me chamou semana passada para comer hambúrguer na casa dele, e eu não fiz o elogio, o cara é capaz de se ferir por causa disso? Qual é a crença? Baseado em quê? Ei, qual é o fundamento disso aí? Por isso que as pessoas estão doentes, estão sozinhas, porque elas foram ensinadas de uma maneira que hoje, cara, eu tenho pedido para algumas pessoas, eu falo, se você vê alguma direção errada que eu estou indo, por favor, me fala. Eu acho uma bênção ser corrigido. Cara, para mim, principalmente se o cara sabe me dar uma saída. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, você não pode fazer isso. Tá bom, o que eu faço então? Não sei, mas isso aí você não pode fazer. Ok, eu não posso, ok, vou orar a respeito. Mas e quando a pessoa sabe a saída, fala assim, não faço isso não. Não, o que eu faço? Você faz assim, assim, assim. Uau! Cara, para mim é uma grande bênção. Mas a palavra de Deus, ela fala assim, corrija o sábio e ele se fará mais sábio. Corrige o tolo e ele te odiará. O problema é o tolo que se acha sábio, que ouve esse versículo, chega para você e fala, José, você pode me corrigir, aí você corrige, ele fica bravo com você. Se eu soubesse, não tinha nem corrigido. Como que você faz? Irmão, busca no Espírito Santo aí. Porque o Espírito Santo nos conhece. Eu falo isso com muita propriedade, sabe por quê? Porque muitas vezes eu fui corrigido e eu me afastei de pessoas que me corrigiam. Eu consigo ver na minha adolescência, começo da juventude, um período extremamente rebelde meu, que eu nem sequer sabia que estava sendo rebelde. Eu não sei se a aranha sabe que ela não é um inseto. Eu sei que eu não sabia que eu era um rebelde. Hoje eu consigo enxergar porque eu consigo ver de uma outra perspectiva e falar assim, nossa, mano, aí. Aliás, tem uma bênção para mim é quando eu olho assim 2 anos atrás e falo assim, nossa, não acredito que eu fiz isso. Para mim isso é uma bênção, porque isso quer dizer que eu estou crescendo. Porque se você olha 2 anos, 4 anos, 6 anos atrás e fala, fiz e faria de novo se fosse hoje. É pior, né, não? Eu prefiro olhar para trás e falar assim, uau, nossa, até hoje eu tenho vergonha do que eu fiz. E que, Senhor, dá-nos essa oportunidade de sermos assim, de conseguirmos olhar as nossas mazelas hoje e depois passar um tempo a gente ficar com vergonha e falar assim, nossa, o Marcelinho, desculpa aí, não, já perdoei. Então, mano, mas é porque, nossa, é que foi tão feio que ainda aprontaram com esse cara aí. Passa para mim, por favor. Nossas crenças tornam nossas lentes, se tornam nossas lentes pelas quais enxergamos e agimos. As nossas teias, queridos, elas são capazes de um monte de coisa. As nossas teias são capazes de caçar. Tem uma aranha que ela consegue fazer o casulo debaixo d'água. E ela consegue levar ar para lá. Ela estoca o ar. Acho que ela comprou da Dilma
processo. Ela estoca o ar, leva lá. Isso aí deu pelo menos umas 2 horas, não deu não? Estoca o ar, leva lá. Ela coloca as teias na água para pescar. Se o irmão Maurício fosse uma aranha, ele ia ser uma dessas aí. Coloca ela para pescar. As nossas crenças são capazes de fazer coisas incríveis. Às vezes nossas teias vão nos afundar. Passa para mim um pouquinho, por favor. O que eu acredito, qual é a base da minha crença? Por que me firo quando tocam nela? A aranha, ela tem uma sensibilidade na teia. A teia, ela funciona como uma extensão da aranha. Quando você toca na teia, a aranha sente como se tocasse no corpo dela. É por isso que quando alguém tem muitas convicções muito fortes, ela fica impossível de dialogar, ela não consegue dialogar. Queridos, é um mundo doente. Eu coloquei até comentei uma determinada vez, um amigo meu que cresceu comigo, amigo de infância, e ele fazia a declaração, ele ficou 10 anos sem me ver, eu fiquei 10 anos sem vê-lo, e depois, vem aqui para casa, e a gente sentou e conversou, e aí ele falou assim, então, que não sei o que, eu falei, e aí, o que aconteceu? Eu falei, então, porque agora eu sou terraplanista. Eu falei, como é que é o negócio? Não, eu creio que a Terra é plana, não é um globo, né? Ok. A minha teia, ela ensina que a Terra é plana. Qual é a base? Eu tenho as minhas bases lá. Até comprei o mapa da terraplanismo, um globo para ensinar os meus filhos a aprenderem por observação, pensar. Mas eu falei, não é possível, eu perdi alguma coisa. Eu falei, me explica esse negócio aí. E aí ele ficou falando para mim. E queridos, sabe por que eu pude dialogar? Para começar, qual é a base das nossas crenças? Quais são? Ela é fundamentada em quê? E se você dialoga, sabe o que você está fazendo quando você te permite dialogar? Seja um diálogo sobre religião, sobre partido político, sobre opiniões como essa. O que permite dialogar quer saber de uma coisa? Daqui 100 anos, isso não vai ter a menor relevância. Os dois vão estar no mesmo lugar. Davi fala, vamos descer ao silêncio. Eu não preciso bater em ninguém para defender nada. Eu posso dialogar. Então a minha pergunta foi, cara, me explica aqui. E ele ficou me explicando 2 horas os porquês. Até que minha esposa apertou minha perna assim, quem é casado sabe, né? A mulher chega e fala, já deu, vamos. Aquela apertadinha assim, não estou podendo. Eu falei, mas eu quero saber, oxe. Não, eu quero saber, eu tenho curiosidade, enfim. Mas você sabe uma coisa? Você sabe, por exemplo, nesse caso, você sabe que isso daqui é uma ilustração muito boa de teia, porque é o seguinte, é baseado em quê? A afirmação. E a gente tem que tomar muito cuidado para não basear as nossas afirmações e convicções em questionamentos. Tem um monte de gente
que não crê em Deus, sabe por quê? Porque ele pega uma pergunta e faz dessa pergunta, que até agora ninguém chegou para responder, a base da sua crença. Por exemplo, se Deus existe mesmo, então por que tem um monte de coisa errada no mundo? A minha pergunta é, você quer saber? Eu posso te explicar. Olha isso, ele fala, Deus não existe. Por quê? Qual é a base da minha afirmação? Qual é a base da minha crença? É uma pergunta. Gente, como que você baseia uma crença numa dúvida? Deus não existe. Por quê? Ele não vai te falar uma resposta, ele vai te falar uma pergunta. Porque se existisse, por que tem um monte de coisa errada no mundo? Por que tanta coisa ruim acontece? Se Deus existe, por que ele não derrota o mal? Olha isso, baseou a crença em perguntas. Por exemplo, esse negócio, o fundamento desse negócio do terraplanista, por exemplo, um dos fundamentos é uma pergunta: se a Terra é redonda, por que ninguém então viaja pelo sul? Olha isso, baseia numa pergunta. Eu fiz curso de comissário de bordo, o contexto nem era esse, e eu perguntei para a professora, falei assim, professora, por que o avião que sai da Bahia e vai para Nova York, ele simplesmente não vai numa linha reta aqui, ó, bum, ele vai por todo o norte, aí ele vai beirando ali a América Central e chega lá em Nova York. E ela disse o seguinte, Renê, se o avião, ele faz essa linha reta, e ele tem alguma pane, e ele cai em alto mar, ainda que tivesse alguma chance, não teria mais. Porque até que socorro chegasse, cara, não tem nem como localizar nada. Eu perguntei, por que não faz por aqui, ó? Fala assim, para começar, a maior parte dos países estão no hemisfério norte. É muito mais longe você fazer esse caminho aqui. Mas se você fizer esse caminho aqui, se alguma coisa acontece nessa região, esquece, não acha. Não localiza. E ainda que mandasse resgate, os caras já iam estar tudo congelado, morto. Porque não tem estrutura para aguentar aquele frio. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a base das nossas crenças não podem ser questionamentos. A base das nossas crenças precisam ser sólidas. Então, porque eu me firo quando tocam nas minhas crenças? Porque me ensinaram que se uma pessoa pensa diferente e vem me desafiar, eu preciso me defender. Eu não preciso me defender. Eu não preciso me defender. Eu conseguiria dialogar com várias pessoas que pensam de forma extremamente diferente, radical, de um lado oposto. Eu conseguiria. Por quê? Porque eu posso aprender com as pessoas. Mesmo que eu não vou crer como elas creem, eu posso entender por que elas creem da forma que creem. Queridos, isso é uma questão de maturidade. Uma vez, uma pessoa, assim, cabeção mesmo, muito conhecido, assim, muito conhecido, não, muito inteligente da cultura secular,
falou assim para mim: cara, é muita ingenuidade você crer num livro como a Bíblia. É muita ingenuidade, porque você crê nos milagres lá, você crê num livro como a Bíblia, é muita ingenuidade. E ele fez a pergunta assim: cara, como que você crê nisso? E a minha resposta foi uma outra pergunta. Eu falei: a pergunta é como você não crê nisso? Você quer saber por que eu creio no que eu creio? Não. Porque se eu souber que você crê no que você crê e o porquê, talvez eu vou ter que mudar algumas coisas. Como do tipo, Deus fez o homem, a mulher e o sexo. O diabo, ele fez uma propaganda para as pessoas acreditarem que se você é cristão, você não pode gostar de sexo. Propaganda enganou, ele sempre enganou, né? Aliás, quando eu tinha um ex-futuro sogro, que ele falava assim: sexo é pecado. Eu falei: mas mesmo depois do casamento? Sexo é pecado. Eu falei esse futuro sogro porque eu não casei, né? Seria meu sogro se eu tivesse casado, mas não era, então eu não casei. E aí não foi. Aí eu falei assim: mas como assim? Você está falando que sexo é pesado? Deus mandou multiplicar e para fazer o que Ele manda, vai mandar pecar? Ele falou assim: Eu falei: não, mas não tem coerência. Deus vai lá, cria o homem, cria a mulher, e na hora de criar a parte ali, você fala assim: ô diabo, vem cá, cria isso daqui, porque isso aqui eu não vou me meter não. Essa parte aí é do diabo, deixa do diabo. Não é assim. Aí ele falou: não, mas até a Bíblia fala que é. Eu falei: como é que é o negócio? Ele falou: não, está falando, Davi falava assim: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ok, mas o senhor já viu o contexto, os fatos históricos, por que Davi ele expressa dessa maneira? Não, porque está lá na Bíblia. Eu falei: então. Não, mas fecha a porta do diálogo, você não consegue entender o porquê. Hoje tem muito preconceito com o cristão, porque o cristão, às vezes, ele é chamado de fundamentalista e ingênuo, cego. Por exemplo, teve uma vez que estava conversando com um senhor e ele falou assim para mim: Renê, porque os crentes, eles colocam uma questão política como se fosse o bem contra o mal, e como se, aí, né, não vou nem mascarar isso daqui, porque é bobagem, tá bom? Como se Bolsonaro fosse Deus e o Lula fosse o capeta. Aí eu pensei assim: bom, ele não é crente, como que ele faz uma afirmação falando que eu penso desse jeito? Você percebe que, o que você acha da gente sentar e dialogar? É possível sentar e dialogar. Não, se você entender que confrontar uma crença é um ataque contra você. Se você entender que confrontar alguma crença é um ataque pessoal, não é possível dialogar. Só tem uma maneira de dialogarmos. Eu falar assim: cara, desenha para mim aqui a sua crença, põe sua teia aqui, eu quero conhecer, eu vou desenhar a minha. A gente consegue olhar aqui e falar: nossa, agora por que você acredita nisso? Agora posso te falar por que eu acredito nisso? Então, quando essa pessoa chegou para mim e falou assim: como que você consegue acreditar nisso? Minha pergunta foi: como que você não consegue? Mas eu sei como não consegue, porque não sabe o que eu sei. Por isso que acredita é diferente. Por exemplo, queridos, na Conferência Nova Identidade está chegando aí. Se você, vai ser uma grande bênção. Você não pode perder essa conferência, vai ser incrível. Mas Conferência Nova Identidade tem muita profundidade, é muita coisa mais profunda, né? Mas, por exemplo,
A Bíblia Sagrada, um livro que reúne 66 livros, escrita num período de mais de 1.600 anos, com 40 autores diferentes e eles não se contradizem. Aí você joga no GPT, no Google, você pode jogar onde você quiser. Mas tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, por que eu creio no que eu creio? Por que eu creio na Bíblia? Bom, agora acharam alguns manuscritos lá no Mar Morto, dos primórdios lá. E o pessoal que falou assim, é porque a Bíblia, assim, o pessoal mudou muito o que está na Escritura. Aí acharam os manuscritos e falaram assim, não, está igualzinho. Fom. 6-7 para eles. Dá nada. Dá nada. Não, os caras, não tem fundamento. Mas você agora tem que engolir isso daqui, que, nossa, não foi mudado. Mas não acaba aí, queridos. Ok, olha só. Vamos falar que a Bíblia, já dei esse exemplo, mas eu queria desenhar essa teia com você. Essa pessoa falou para mim que a Bíblia, ela é tautológica. O que é ser tautológica? A Bíblia, ela faz um desenho aqui, e depois ela completa a historinha aqui, baseando aqui no aqui. Então, não é tautológica por duas razões. Primeiro, o Antigo Testamento, querido, você tem que lembrar que ele não é cristão. O Antigo Testamento, o Torá e o Tanar, ele é um livro hebraico, é o livro dos judeus. E se você conhece um pouquinho disso daí, você sabe que os judeus não receberam Jesus como Messias. Só que eles têm um problema seríssimo na base da sua crença, e aqui eu não estou falando de ser melhor ou pior, não, eu estou falando porque que nós cremos no que nós cremos, só isso. Por exemplo, no hinduísmo, se crê que Deus é o universo e o universo é Deus, e que segundo o hinduísmo, o universo e Deus sempre existiram. A ciência prova, ou seja, é provado cientificamente que o universo teve um ponto de partida, ele não sempre existiu. Então, cientificamente não se sustenta. Faz sentido? São só detalhes, mas eu não estou falando... Não, tipo, você quer crer que a Terra é plana? Está tudo bem, não tem problema. Você não é pior ou melhor do que alguém por causa disso. Eu só estou dizendo que nós precisamos ter fundamento naquilo que cremos. O judaísmo ele tem essa dificuldade, porque é o seguinte, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías falava que o Messias, ele tinha que nascer de uma virgem. Aí, qualquer um pode chegar para nós e nos confrontar, falar assim, isso daí seria, segundo a sua religião, um milagre. Nascer de uma virgem seria um milagre, sim ou não? Quem está aqui ainda? Okay, obrigado. Seria um milagre. Mas eu não acredito em milagre, tá bom. Ótimo que você não acredita em milagre, vamos manter assim. De qualquer forma, o Messias tinha que vir de alguém que falasse que era virgem. Pega esse princípio, estica essa teia. O Messias tinha que vir de alguém que afirmasse ser virgem, 750 anos antes de Cristo. O Messias, ele tinha que nascer em Belém da Judéia, da cidade de Davi. Então, não é só de uma mulher que falasse que era... Então, vamos dizer que uma mulher lá em Belém da Judéia falasse assim, sou virgem e estou grávida. Ok, duas coisas improváveis, mas vamos puxar essa teia. Por que duas coisas improváveis? Porque naquele tempo, você falar que estava grávida sem ser casada, era risco de morte. Então, qual é a graça de você falar assim, eu vou ser a mãe do Messias? Eu estou grávida e sou virgem, então olha para mim. Pois é, mas tem que nascer na cidade de Davi, em Belém.
Não pode nascer em outra cidade, não pode nascer em Nova York e ser o Messias. Tem que nascer em Belém da Judéia. Vamos puxar uma outra teia. Miqueias, capítulo 5, 700 anos antes de Cristo, falava assim: em Ramá se ouviu um clamor, e Raquel não querendo ser consolada pela morte dos seus filhos, pois já não existem, afirmando ali o contexto, a vinda do Messias, teria que ter uma matança de inocentes. Então tudo bem, ela tinha que combinar lá com Herodes: eu vou falar que sou virgem, vai nascer em Belém, e aí tem que ter uma matança lá, então você faz a vez para nós, vamos combinar isso daqui. Só que não é uma coisa que, então eles falaram para cumprir, não, essas coisas são fatos históricos. O nascimento de Jesus em Belém da Judéia é um fato histórico. A matança de crianças em Belém, naquele tempo, é um fato histórico. Mas vamos puxar mais uma teia. O livro de Daniel, capítulo 9, ele vai dizer o seguinte: sabe e entende que desde a ordem da reconstrução de Jerusalém até o Messias, vai ter esse determinado tempo, e a cidade e os muros serão levantados, mas em tempos difíceis. Depois disso, o Messias será cortado, ou seja, aquele menino que ia ser o Messias, ele ia ter que ser cortado. Essa palavra cortado, sacrificado como um cordeiro. Então ele tinha que nascer de uma mulher virgem, em Belém da Judéia, tinha que ter uma matança ali circulando o nascimento dele. Agora, esse Messias, ele tinha que ser morto pelo seu povo. Mas não é só isso. Depois da morte, então o príncipe do povo que havia de vir destruirá o templo e o santuário. Ou seja, o Messias tem que vir entre Neemias, a ordem de reconstrução de Jerusalém, e a destruição do templo e do santuário, que foi no ano 70 depois de Cristo. Aliás, se você tiver a oportunidade de dialogar com um judeu, é uma coisa que você pode mostrar para ele, mas olha aqui, no Tanar, está falando que o Messias ia vir entre a ordem da edificação de Jerusalém e a destruição do templo, e ele tinha que ser morto. Está aqui, E aí ele vai fazer assim, Então, olha o tanto de teias que você vai puxando. Detalhe: o Messias tinha que vir da descendência de Davi. Então, essa mulher que ia meter a louca, dizendo que estava grávida, virgem, que ia nascer em Belém na Judéia, que ia dar um filho, que ele ia ter que nascer no meio daquela confusão toda, que ia matar as crianças, ia ter que ir para o Egito também. E esse menino ia ter que crescer, e detalhe, ele tinha que dar vista aos cegos, fazer o manco andar, fazer o surdo ouvir e pregar o evangelho para os pobres. E esse cara, ele tinha que ser traído por um amigo, então ela tinha que combinar muito bem para fazer isso daqui. O que eu estou falando? Não vou estender 110 profecias. Eu só estou falando que aquilo que precisava acontecer foi extremamente claro, indesculpável, para falar assim: essa teia toda aponta apenas para um homem. Você pega 4 profecias sobre o Messias, pode pegar qualquer uma das 4, e joga no GPT e fala assim: quais as probabilidades matemáticas de uma pessoa se encaixar em 4 dessas profecias? Escolhe 4. Tem que nascer nesse tempo, tem que ter matança de inocentes, tem que ser da linhagem de Davi, aquela parte chata da Bíblia, e Jacó gerou José, que gerou não sei o que gerou tal, que a genealogia, ela serve para isso, para identificar o Messias, porque o Messias tinha que vir da descendência de Davi, da tribo de Judá. E o cuidado que as pessoas têm de escrever, ou seja, vê lá a probabilidade
joga no GPT, ele vai falar assim, a probabilidade é 1 em 1 bilhão elevado à 20ª potência. Não tem como alguém se encaixar para ser o Messias esperado, quando as profecias são extremamente pontuais e claras, para falar assim, Ele é o Senhor. Qual é a base, o fundamento? Por que que você, como que você crê no que você crê? E eu pergunto, como é que você não crê? Ele é o Senhor. É por causa desses fundamentos que Ele nos dá lente para ver o mundo. Então não é questão de ser briga do bem e do mal, a questão é que, por exemplo, a palavra de Deus, a mesma que nos aponta o Messias com definição e clareza, a palavra de Deus fala 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, Ele vai para o banheiro vomitar. É abominação para Ele. Ele fala, olhos altivos. O que é olhos altivos? Orgulho, querido. Tem gente que se orgulha de ser orgulhoso, fala, orgulho. Como que eu posso crer tendo enraizado num fundamento sólido e ter orgulho? Ele vai falar assim, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então não é uma questão de bem ou do mal, eu só estou falando por que eu particularmente não apoio. Por quê? Porque se o que apoia é contra a minha teia, quando fala assim, é isso que eu creio, e isso que você crê, pega a minha teia, que é a minha crença, e chacoalha, eu sinto como se fosse comigo. Está fazendo sentido isso daqui? Eu não sei. Vale a pena continuar? Não estou falando continuar hoje, eu estou falando porque a ideia é fazer uma minissérie, né? Mas às vezes eu não sei, eu me divirto com essas coisas, talvez o pessoal não. Mas eu estou falando que tem uma música em inglês que ela diz o seguinte, é um hino antigo que fala assim, on Christ a solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Em português ela seria assim, vem cá, aqui e agora eu fui para o inglês, peraí. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Mas eu gosto dessa versão em inglês, sabe por quê? Porque o que ela diz é o seguinte, on Christ, em cima de Cristo, on Christ, a solid rock I stand, em cima de Cristo, a rocha inabalável, eu me mantenho, me afirmo. Todo outro solo é areia movediça. Qualquer outro lugar que você colocar a tua esperança, as tuas bases, ela é abalável, mas nós estamos sobre a rocha inabalável, on Christ, a solid rock, uma rocha sólida, eu me afirmo, e toda outra maneira é uma areia movediça. É isso que eu quero passar para você nesta primeira parte. Por que o crente, ele faz o que faz? Por que o crente, ele acredita num livro de 2000 anos? E por que o crente deixa com que aquele livro molde a sua vida e a sua maneira de enxergar as coisas? É porque não é
um livro natural, ele é o Messias, ele aponta para o Messias, ele me dá teias sólidas para crer naquilo que eu acredito. Pega qualquer crença e fala assim: quais são as profecias a respeito de tal? Quais são as profecias a respeito de tal? Quais são as profecias? Não, querido. A Bíblia é a palavra de Deus, e eu vou te contar uma coisa. Se você tratar a tua esposa como a Bíblia ensina, você pode ter certeza que ela vai se sentir muito mais segura. Olha o que a Bíblia fala. O pessoal fala: a Bíblia é machista. Mentira! A palavra de Deus, ela fala assim, sobre a esposa, ela fala assim: vós maridos, cuidai das vossas esposas como um vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o que Deus fala da mulher, quer dizer, se você não cuidar bem dela, parceiro, não adianta orar. Está casado, mas fica com um zoião nas outras. Ei, parceiro, não adianta orar. Honra a sua esposa como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deixa a mentira, fala a verdade. Olha o que a Bíblia está falando para nós fazermos. Eu não quero que vocês jejuem e cheguem e oferte e tal. Eu quero que vocês atentem para o pobre, atentem para o necessitado, para o órfão. E aí vocês vêm para mim, e entregam o jejum de vocês, aí a oferta de vocês, aí eu vou aceitar. Percebe que precioso. Que precioso. E eu quero encerrar então dizendo, queridos, nós cremos no que nós cremos, não é porque nós somos fanáticos religiosos, é porque Cristo é uma rocha sólida para nós confiarmos e falar assim: ó, você vai viver do jeito que a palavra de Deus fala, isso é segurança para você. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Mas eu gostaria que nessa oração, eu queria que você, só se você for muito corajoso, muito corajosa, se você for muito corajoso, muito corajosa, eu queria que você colocasse para Deus: Senhor, o que me ensinaram que é a areia movediça? Quais as crenças que eu tenho que são baseadas em perguntas, não em respostas? Senhor, me revela se eu tenho crido em areia movediça. Me revela se eu tenho crido em areia movediça. Vamos orar diante do Senhor, amém? Feche seus olhos, busque o Senhor. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas teias, nessa noite. Eu sei não sou nem quero ser dono da verdade. Aliás, a verdade que a minha boca proclama não é nem a meu respeito, é a respeito de Ti e da Tua palavra unicamente. Porque essa palavra é verdadeira e fiel. E eu aprendo muito contigo. O Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é um Deus que não é uma energia aleatória. O Senhor nos conhece pelo nome e pelo sobrenome. Nós queremos Te agradecer pelo milagre da salvação. Queremos Te agradecer pelo milagre onde esse Deus faz
todo o oposto de qualquer outro. Ao invés de receber, dá. Ao invés de cobrar, paga. E ainda assim nos chama para perto. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é segurança para nós. Ajuda-nos a viver, nos moldar pela tua palavra. E Espírito Santo, eu tenho um pedido muito especial. As vozes que falam nas nossas cabeças, ajuda-nos a confrontá-la com a tua palavra, porque a tua palavra é segurança. Os nossos sentimentos gritam tantas coisas, mas a tua palavra é a verdade, não o nosso sentimento. Senhor, pessoas às vezes bem intencionadas nos ensinaram lições que não devíamos ter aprendido. Ajuda-nos a pescar essas lições e refazê-las. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Agora que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, as consolações do doce Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você.